Cansado de sofrer, cansado de padecer em meio a tantos problemas, você já não sabe mais o que fazer. A verdade é, amigo, amiga, que você já não sabe mais o que fazer. A maior prova disso é que você mesmo já disse isso. Não é verdade? Você já disse que já não sabe mais o que fazer. Agora, aprendendo e sabendo o que fazer, sabendo o caminho e não segui-lo, aí é uma decisão sua. É claro que o continuar sofrendo, o padecer, ele depende da sua decisão agora, porque a solução está diante de você. É só você procurar o centro de ajuda mais próximo de você. Não importa onde você esteja, calma, não desligue o seu aparelho, porque eu não estou falando aqui de religião. Eu estou falando da solução. Eu não quero apresentar para você religião, nem muito menos tirar você da sua religião. O que eu quero agora é que você conheça o caminho, a verdade e a vida. Amigo, não importa qual seja a sua religião, não importa qual seja o tamanho do seu problema, preste atenção, há uma saída para você, há uma solução para o seu problema. Não perca tempo, procure o centro de ajuda, não importa onde você esteja. Em qualquer lugar da Europa, há um centro de ajuda de portas abertas para você. Vamos a testemunhos, relatos de pessoas que mudaram de vida, foram humildes, ouviram a voz de Deus e chegaram até o centro de ajuda. Meu nome é Luciano e meus problemas sentimentais começaram desde cedo. Por quê? Porque eu era vítima de uma maldição familiar que, desde a minha bisavó, ela se separou do marido, a minha avó separou, a minha mãe, as minhas tias, os meus tios, e eu também estava sendo vítima dessa maldição, porque nenhum relacionamento dava certo, nada que a pessoa que eu procurava, nada dava certo, dava sempre tudo errado, tudo que eu fazia na vida sentimental, namoro, tudo, nada dava certo. E eu sabia que era por causa disso, porque não tinha como ser feliz com uma maldição dessas. Meu nome é Kátia e desde pequena tinha muitos problemas e um deles já vinha de família, que eu nunca vi ninguém na minha família ser feliz num casamento, e fui crescendo vendo isso e acreditava que nunca ia ser feliz com ninguém. E isso me gerou muita revolta, muita tristeza, eu era muito sozinha e com o tempo eu não acreditava que podia ser feliz com ninguém, sofri abuso, sofri muita violência, aconteceu muita coisa na minha vida, o que fez eu desacreditar completamente que realmente não ia dar certo com ninguém e eu queria ficar sozinha. Até que eu conheci o meu atual marido, com quem eu tô casada. Aí a gente se casou, né, eu e a Kátia, e logo 2 meses depois viemos para Portugal. Quando chegamos aqui, já começamos com problemas. Primeiro com problemas de legalidade, depois a gente estava se adaptando no casamento, não é? Quer dizer, além de estar se adaptando numa terra nova, a gente ainda estava se adaptando ao nosso casamento. Então isso gerou brigas, isso gerou muitos problemas financeiros que geravam as brigas na vida sentimental. Depois nós éramos diferentes. Eu era uma pessoa mais independente, né? Fui criado com uma independência de resolver, de morar sozinho e tudo. Minha esposa não, ela era muito dependente da mãe, então ela não conseguia resolver certas coisas, então isso gerava também briga, porque eu dava uma cobrança para que ela fizesse alguma coisa, para que ela agisse, e ela não agia por causa dessa criação dela. E fora também que, devido à inveja das pessoas que estavam próximas de nós, fizeram bruxaria contra o nosso casamento. Ficou num esfriamento, porque a gente tinha tão pouco tempo de casado, mas a gente já tinha quase não tinha contato um com o outro. E pronto, e isso quase que a gente se separou, faltou um triz. A gente chegou a se separar até de cama, porque a gente já não aguentava mais aquela situação do nosso casamento. Eu fui habituada de uma maneira e mesmo ele foi habituado de outro jeito, e isso chocou bastante, ou seja, nós já trouxemos muitos problemas para o casamento. E foi muito difícil conseguir resolver eles, mas através das reuniões, de cada orientação que nós recebemos e orações que nós fomos recebendo e fazendo, nós conseguimos mudar a situação do nosso casamento e conseguimos compreender um ao outro, aprendemos como ser melhor um para com o outro. E frequentando as reuniões, as palestras da vida sentimental, a gente pôde aprender
o que era necessário fazer para mudar essa situação. Claro que através das orações a gente foi desfeita os bruxedos, a gente quebrou a maldição da vida sentimental e também aprendemos que também nós estávamos trazendo uma bagagem para o nosso casamento. Uma bagagem da criação nossa, de ver os nossos pais com problemas. A gente também levou esses problemas para o casamento. E através das palestras que a gente assistiu, das orações que a gente recebeu na Igreja Universal, a gente teve essa mudança gradativamente, não foi do dia para a noite, mas gradativamente nós fomos vendo a mudança no nosso casamento, mais compreensão minha para com ela para comigo, e graças a Deus hoje nós estamos casados já há 15 anos. Hoje nós somos felizes, temos um casamento muito melhor do que ao princípio e nós aprendemos a cuidar um do outro, a compreender um ao outro. Então, agora nós aprendemos que nós não devemos lutar um contra o outro, mas contra os problemas que surgem. E isso tem fortalecido a nossa relação a cada dia. E você que, de repente, está passando por um problema que é igual ou até pior do que a gente já passou, nós convidamos você que venha a uma reunião da Igreja Universal, uma palestra, venha assistir, venha receber a oração, porque se de repente você acha que a única solução é a separação, você está muito enganado. Você ainda não bateu na porta da Igreja Universal. O dia que você for, você vai ver que a sua vida e o seu casamento, a sua vida sentimental, ela vai mudar. Bruno, como é que era a sua vida antes, na vida sentimental? Como é que era antes de chegar na Igreja Universal? Era uma vida completamente destruída. Eu passava a vida nas noites, muitas mulheres, muita traição. Provavelmente, muitas das vezes, acordava, nem sabia onde é que eu acordava. Andava sempre a saltar de casa em casa, só ia mesmo a casa para dormir, e às vezes nem isso. E o meu filho tem 18 anos, eu não o via crescer, que 19 anos que vivemos juntos, mas estamos casados há 1 ano. Mas assim que casou, sofrendo? Sim, sempre a sofrer. Apesar de estar rodeado de muita gente, o vazio sempre prevaleceu. A senhora também viveu o mesmo inferno também antes, na vida sentimental, antes de chegar na igreja? Sim, eu vivia num silêncio profundo, muita gente vivia, não sabia como é que eu aguentava tremenda traição, sabendo que ele me traía, e eu sofria calada, muitas vezes chorava, eu sabia que ele me traía, e sofria calada, e nunca lhe... Muitas vezes, às vezes encostava contra a parede, mas depois passava, e continuava a sofrer calada. Então, Bruno, esse era o seu antes na vida sentimental. Hoje, Bruno, após ter chegado, ter aprendido a usar a fé, como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida sentimental? A minha vida sentimental está restaurada, completamente restaurada. Hoje tenho uma família, tenho um filho que tem orgulho do pai que tem, tenho uma esposa. Está uma vida completamente restaurada. Hoje você é um novo homem? Completamente um novo homem. A senhora pode afirmar isso hoje? Também mudou? Sim, eu hoje afirmo, está tudo muito mudado, paz e sossego dentro de casa, o meu filho vê o pai com muito orgulho. Hoje então há casamento? Hoje há casamento, coisa que nunca viveu durante 19 anos. Felicidade, né, Bruno? Total, preenchimento. O conselho que você dá para essa pessoa agora que está acompanhando esse testemunho seu, que está a enfrentar o mesmo problema no casamento, na vida sentimental, o que você diz a ela? Que vale a pena lutar pela felicidade e aqui é o caminho, não tem outro caminho, é a última porta. E muda Completamente, restaura. Já parou para pensar se a sua vida for como a dessa pessoa? Não antes, mas agora. Como está a vida dela hoje? Uma vida de felicidade, uma vida de realização. Isso não está longe de você, não está. É só você preparar agora, se preparar e procurar o centro de ajuda, não importa onde você esteja. Porque sexta-feira, amanhã, por exemplo, hoje nós estamos orando pela vida sentimental e pela família. Mas amanhã, sexta-feira, a deliverance, a libertação. Nós estaremos trabalhando na libertação. Você será livre de todas as obras do mal. Você será livre das obras de macumbaria, de feitiçaria. Obras de olho grande, de inveja não mais existirão na sua vida, porque você vai estar protegido pelo Altíssimo. E sabe o que a Bíblia diz?
Daqui a pouco eu vou voltar falando com vocês o que a palavra de Deus ela diz sobre isso, sobre a proteção de Deus, a luz divina. Bom, se você conhece alguém que fala a língua francesa e não sabe falar o português, você pode ensiná-la e orientá-la a procurar no 254, Rua de Fambourg, Saint-Martin, 75010 Paris. O Senhor Bispo Serafim, juntamente com uma equipe de fé, o pastor Francisco Paulo, estará ali pronto para ajudar a você. Para mais informações, ligue 01 5335 8511. Tá certo? Vamos agora a mais relatos de pessoas que venceram por meio da fé. Antes de eu chegar à Igreja Universal era uma vida muito atormentada, ou seja, em todos os sentidos e aspectos. Isto porquê? Porque tinha dificuldades financeiras, tenho 3 filhos, não é? E, consequentemente, isso na vida sentimental também não corre muito bem, porque se há falta de dinheiro, começa a haver falta de tudo, não é? Então corria muito mal, porque cheguei com muitas dívidas e não vivíamos bem mesmo. Antes de chegar à Igreja Universal eu era uma pessoa triste, vazia, tinha problemas espirituais, eu tinha pensamentos de suicídio, tinha insónias, sofria de depressão, por isso é que eu não me dava bem com o meu marido, porque realmente todos esses problemas vieram a afetar também, não é? E isso veio-me a angustiar desde criança, porque o meu sofrimento vem desde criança, porque meus pais se separaram e então isso para mim me afetou muito. A minha esposa tinha alturas que nós, quando nos zangávamos, ela ficava com mágoa, com rancor, chegávamos a estar um mês ou mais sem nos falarmos, não por mim até, porque eu até era pessoa que eu sou pessoa normalmente que antes e agora ainda muito mais, passava-me rápido, não consigo guardar mágoa nem rancor, mas tinha que ser eu sempre a meter-me com ela para que ela voltasse, mas era uma vida difícil mesmo. Chorava muito, tinha muita angústia, não tinha vontade para fazer nada, chorava muito e era horrível, não tinha paz, não tinha nada, não tinha vontade de viver. Conheci a Igreja Universal através numa empresa que trabalhava na altura e o meu chefe já era da Igreja Universal, então fez-me o convite. Então cheguei à Igreja Universal mesmo no fundo do poço, aí fiz as minhas correntes, libertei-me e estou com uma vida abençoada. Eu senti que ali era o meu caminho, que ali tudo se ia resolver, aquilo que eu andava à procura, era ali que eu ia resolver. Mudou tudo, completamente tudo. Mudou as dívidas que eu tinha, é lógico, levou o seu tempo, porque as coisas não caem do céu, como se costuma dizer. Levou o seu tempo, a minha vida financeira começou a evoluir, comecei a conquistar, comecei a ganhar muito mais do que ganhava naquela altura, porque comecei a fazer os meus votos. Hoje temos paz, temos alegria, somos unidos e está uma bênção. Começámos-nos a dar bem com os meus filhos, foi totalmente diferente, porque não deixei de lhe bater, era à base da palavra, era à base do respeito, e começou as coisas a evoluir e a nossa vida começou a ser transformada. O Espírito Santo para mim representa absolutamente tudo. Porquê? Porque não sei viver sem Deus, não sei viver sem o Espírito Santo. Antes de chegar na IURD, a minha vida era repleta de noitadas, bebidas, drogas, eu sofria de insónias também, eu até cheguei a planear me matar. Todas as áreas estavam afetadas. Por exemplo, na área financeira, eu não tinha trabalho e também não tinha documentos. Era viciado em pornografia e não era feliz de todo. E sem contar com a área espiritual, que estava também péssima, não é? Tinha ódio do meu pai, mal falava com ele por conta daquilo que eu achava que era culpa dele não estarmos naquela situação. O que é que a IURD lhe deu? Bem, a IURD posso dizer que me deu tudo. Deu-me consciência, deu-me felicidade, alegria, deu-me uma família que eu não tinha, deu-me esperança, deu-me confiança e estima. A minha vida financeira, por exemplo, já mudou, já resolvi os meus documentos, já trabalho, a minha vida sentimental também está encaminhada, estou prestes a casar e a minha vida espiritual também. A minha vida antes de chegar na IURD era totalmente fracassada. Eu vinha de uma família destruída e isso trouxe para dentro de mim muitos complexos, muitos traumas,
ao ponto de eu passar a minha adolescência e início de juventude com muitos ataques de pânico, tinha muito medo e isso não me permitia ter uma vida normal, ou seja, eu era sempre guiada por esses medos, por esses ataques de pânico, porque eu não sabia quando é que eles iriam acontecer. O pior momento da minha vida foi exatamente quando eu tive ataques de pânico, onde eu só tinha vontade de chorar, eu tinha um vazio inexplicável dentro de mim e eu sentia que nada nem ninguém conseguia perceber aquilo que estava a passar dentro de mim, ou seja, era uma luta interior, eu tentava não transparecer, mas eu sabia que se eu falasse para alguém aquilo que estava a passar, eu não iria ser entendida e muito menos percebi que aquelas pessoas conseguiriam ajudar-me. E foi assim que eu cheguei na IURD, lembro-me exatamente do dia em que cheguei e a partir daí não saí mais. Hoje a minha vida é totalmente diferente, eu já não tenho ataques de pânico, eu não tenho medos, consigo tenho uma vida profissional, sentimental realizada, ou seja, a Marta que nasceu num lar destruído e que tinha todo o potencial para ser uma pessoa triste, fracassada, ter também uma família destruída, porque era o exemplo que tinha em criança, essa Marta não existe. Eu agora tenho paz interior, que é o mais importante, e foi através de IURD que eu tomei o conhecimento de como chegar até isso, ou seja, é uma escola que me ensinou a eu sozinha, através dos ensinamentos que são transmitidos, chegar a ser uma pessoa realizada pessoalmente. Como é que era a sua vida antes de chegar à Igreja Universal? A minha vida, senti-me bastante doente da minha coluna, senti-me mal, desmaiei, andei ao rebuliço dentro de casa, fui para o hospital, tive um mês no hospital. Depois saí do hospital com bastantes medicamentos. Eu no ano tomei 7.000 comprimidos. E como é que está hoje a sua saúde? Minha saúde hoje está bem, graças a Deus. Já não tomo medicação para a coluna. Qual o conselho que deixa para as pessoas que ainda não conhecem a Igreja Universal? O conselho que eu dou para as pessoas virem à luta conforme eu vi. Não encontro solução em mais a lado nenhum, a não ser aqui. E o nosso centro de ajuda em português, você que fala a língua portuguesa, atenção você português, você brasileiro, você angolano, você de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, de Guiné Equatorial, de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, você fala a língua portuguesa, você está aqui na França, você deve nos procurar aqui no 139, Avenida do Presidente Wilson, 93.210, La Plaine, entre o Estado de França e a Porta de La Chapelle. Eu quero colocar minha mão sobre a sua cabeça, eu quero libertar você, eu quero ajudar você que está sofrendo com uma obra de feitiçaria, com uma obra de macumbaria, você que está cansado de sofrer, você que diz, não, eu não aguento mais. A olho grande, a inveja, a maldições que você tem carregado. A título de exemplo, você pode estar ouvindo vozes, vendo vultos. Você pode estar sofrendo de um nervosismo constante. Você não consegue se controlar diante dessa situação. Bom, você é o nosso convidado a nos procurar pelas 19h30, nesta sexta-feira. Também às 3 da tarde, como também às 10 da manhã. Mas especialmente pelas 19h30. Quanto à minha participação, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Lembre-se que nesse domingo, a concentração de fé e de milagres. Tá certo? Um forte abraço a todos. Até amanhã, nessa mesma emissora e nesse mesmo horário.